A paz de Jesus, meu bom combatente, que alegria celebrar a vinda da promessa de Cristo. Festa de Pentecostes hoje é um mistério tão rico que uma vida inteira não bastaria para explicar. Por isso, antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Não deixe de ir na missa desse final de semana. Por quê? Porque o que nós vamos falar aqui é apenas uma faísca do que Deus tem para você na liturgia deste fim de semana. Edifica minha vida, Espírito Santo. São Paulo nos diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Mas pense comigo, dizer que Ele é o Senhor é fácil. O desafio é viver sob esse senhorio. Na comunidade de Corinto, havia pessoas tentando desviar os cristãos, querendo que eles voltassem a velhas práticas. E na sua vida, o que tem tentado substituir o lugar de Jesus? Será que ele é consultado quando você vai tomar uma decisão importante? Ou ele é apenas aquela pessoa que você conhece de vista, mas nunca troca uma ideia real? Ser cheia do Espírito Santo é imitar Cristo. E imitar Cristo, como vem dizer o teólogo N.T. Wright, nos joga diretamente em um campo de batalha social e político. Sim, eu falei política. Sabe por quê? Porque Jesus incomodou os poderosos da época dele. Se você, meu irmão, não incomoda ninguém, será que você está seguindo o mesmo Jesus? Não tenha medo. Se perseguiram o mestre, também vão perseguir os discípulos. Mas lembre-se, meu irmão, o mesmo Espírito que deu coragem aos apóstolos para dizer: importa obedecer a Deus antes que obedecer aos homens. É o que habita em você, que habita em mim hoje. Nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito. Isso é Pentecostes. Cuidado, meu irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é ter apenas experiências empolgantes, é ter coragem para ser fiel a Jesus em um mundo que odeia a verdade. E sabe o que isso significa? Que a sua vida não reflete o senhorio de Cristo. Talvez o Espírito que te guia não seja o Espírito de Deus. Muitos judeus na época de Paulo queriam descredibilizar Jesus. Queriam que o povo voltasse para o judaísmo, o sistema antigo. Sabe, hoje o sistema quer você de volta ao silêncio. Mas o Espírito Santo é a alma do corpo de Cristo, é a alma da igreja. Se ele agiu em Jesus realizando curas e enfrentando fariseus, ele agirá em você e em mim da mesma forma. Olha o que vem nos dizer o profeta Miqueias, capítulo 3:8. Eu, porém, estou cheio da força do Espírito do Senhor, espírito de justiça e de coragem, para denunciar a Jacó sua maldade e a Israel seu pecado. Ouvi isso, chefes de Israel, que tendes horror à justiça e torceis o que é reto, que edificais Sião com sangue e Jerusalém com preço da iniquidade. Seus chefes exercem juízos por gratificação. Seus sacerdotes só ensinam mediante salário. Seus profetas vaticinam a preço de dinheiro e ainda ousam apoiar-se no Senhor, dizendo: não é verdade que o Senhor está no meio de nós? A desgraça não nos atingirá. Você, meu irmão, tem coragem de denunciar a injustiça? Ou você faz vista grossa para não perder o seu status, medo de perder a sua posição? O profeta Miqueias dizia estar cheio da força e de justiça para denunciar o pecado. Ser cristão não é ser neutro, é ser luz, e a luz incomoda quem prefere as trevas. Se você tem medo de se posicionar politicamente ou socialmente por causa da sua fé, eu te digo: quem está cheio do Espírito Santo não se cala. Quem está cheio do Espírito Santo vota com consciência, age eticamente, ele transforma. Pentecostes é o fim da opressão. Você está pronto para essa batalha? Chega de vista grossa, meus irmãos.
O inimigo opera na política para deixar os pequenos vulneráveis. Se você, meu irmão, tem o Espírito de Jesus, você também tem a voz do Cristo. Portanto, não se engane sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. Não é sobre sentir arrepios apenas, é sobre entrar num campo de batalha. O Espírito Santo não veio para te dar um momento relax. Ele veio para te capacitar para o combate. Nós pedimos ao Espírito Santo que renove a face da terra. E Ele o faz, renovando esse ardor que havia em Jesus, tão forte que não havia espaço para ter medo dos opositores. É tempo de nós pararmos de ter medo de ser ignorado e começarmos a ter medo, meu irmão, sabe do quê? De sermos infiéis. Pentecostes é essa virada de chave, é essa força para aceitar de fato viver como Jesus vivia. Quero concluir aqui com Jürgen Moltmann, que dizia: no Espírito Santo cessa a opressão das pessoas por outras, encerra-se na humilhação das pessoas por outras. De senhores e servos são feitos irmãos, de homens e mulheres são feitos amigos. Privilégios e desvantagens desaparecem da sociedade humana. Tornamo-nos um só corpo e uma só alma. Vamos orar comigo, meu irmão? Espírito que paira sobre as águas, pacifica em nós as discordâncias, as ondas inquietas, o ruído das palavras, as agitações da vaidade, e faz surgir no silêncio a palavra que nos recria. Espírito de fogo, sempre abscondido até as raízes por tua chama, vem consumir o joio que está em nós, nas profundezas de nossa vida. Vem cravar como uma lâmina a palavra que santifica. Espírito que sopras no único suspiro, ao nosso espírito é o nome do Pai. Vem reunir todos os nossos desejos, faze-os subir num feixe que seja a resposta à tua luz, a palavra do novo dia. Espírito de Deus, seiva de amor da imensa árvore aonde nos enxertas, que vejamos todos irmãos ao nosso redor como um dom, no grande corpo que se aperfeiçoa a palavra de comunhão. Espírito que paira sobre as águas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Deus te abençoe e vida no Espírito Santo para todos nós. Abraço.